Olá pessoal, esse vídeo é a correção da nossa avaliação 1 de Departamento Pessoal 1, ok? Da turma ADM 32, que é a turma que eu estou lecionando no ciclo 3 de 2022. A avaliação, aliás, antes de começar a correção, eu preciso lembrá-los que no momento anterior à prova, ao momento do início da prova, nós precisamos, foi preciso olhar lá para a questão 9, olha aqui, ó, questão 9, também para a questão 10 e perceber, nós percebemos que esses foram temas que não chegamos a executar nas aulas, Então, essa questão 9, essa questão 10 e também as questões 13 e 14, A e B, elas foram canceladas. E a pontuação delas foi atribuída a outras questões que ficaram valendo para a prova. Então, ó, só para reforçar, a questão 9 valia 0,3. A questão 10 também 0,3. A questão 13 também 0,3. Já a questão 14 ela valia 1 ponto. E aí como é que eu fiz? Isso definido lá no momento da prova, que eu coloquei no quadro, todo mundo viu, A questão 1 recebeu mais 0,3 de peso. Então, ela ao invés de valer 0,3, passou a valer 0,6. A questão 2 recebeu outros 0,3, também ficou valendo 0,6. A questão 3, A e B, também valiam 0,3 no total. E aí elas passaram a valer 0,6 no total também. Já a questão 4, ela valia 0,3 e ela recebeu aquela pontuação lá da questão 14, que era 1 ponto. Então a questão 4 ficou valendo 1,3, ok? Isso é definido lá no momento da prova. Agora vamos para o gabarito, pessoal. Vamos tentar não deixar esse vídeo tão longo. Afinal, a gente não está aqui na aula de revisão, A gente está na correção da prova. Vamos lá. Questão 1. Existe uma remuneração devida a todo trabalhador em contraprestação à execução de atividades profissionais. Essa remuneração é devida em dinheiro e possui uma referência quantitativa em moeda nacional, que é determinada pelo chefe do Poder Executivo do Brasil. O chefe do Poder Executivo da União é o presidente da República, E aí, qual é o nome desta remuneração? Todo mundo acertou. O nome desta remuneração se chama salário mínimo. Questão 2. Apesar de existir um valor mínimo como pagamento aos trabalhadores brasileiros, que é o salário mínimo, existe também a possibilidade das categorias profissionais, por acordo entre representantes dos trabalhadores e empregadores desta categoria, determinarem um salário que servirá como referência, desde que seja maior do que aquele determinado pelo chefe do Poder Executivo do Brasil, ou seja, que seja maior do que o salário mínimo determinado pelo presidente da República, porque ele fala de salário mínimo. Qualquer outro salário pode ser superior ao mínimo, E aí, qual é o nome que se dá a esta remuneração, Que a galerinha das categorias profissionais definem como o seu mínimo, que é superior ao salário mínimo que o presidente determina. Todo mundo também acertou, o piso da categoria profissional, Piso de categoria. 3. Se determinado funcionário tem um salário de R$ 1.500 e seu contrato estabelece uma carga horária de 220 horas, A. Qual o valor que representa cada hora trabalhada? Pessoal, foi muito fácil, Algumas pessoas erraram por dois motivos, penso eu. Um, porque realmente não entendeu como é que é o cálculo, e o outro, que ficou claro que a resposta colocada na folha estava errada simplesmente porque vocês, aqueles, não aprenderam a fazer a leitura da calculadora. Lamentavelmente, Deixaram para aprender no dia da prova. E aí não se deram bem nessa questão, tá? Como é que faz esse cálculo? Se o salário dele é 1.500, basta digitar 1.500. A calculadora não precisa do ponto para definir que é milhar, Ele só precisa da vírgula para definir que é centavos,
mas a sua calculadora pode ter ou ponto ou vírgula, e aí você tem que saber que tanto o ponto quanto a vírgula é utilizado para os centavos. Não precisa digitar 1,500, senão ele vai entender que é 1,5, ok, pessoal? 1.500, como está na tela, dividido pela carga horária contratada. 1.500 divididos por 220, R$ 6,82. Essa era a resposta mais exata possível. Por quê? Antes da vírgula, mantemos tudo. Depois da vírgula, utilizamos dois números. Como tem mais do que dois números, a gente olha apenas para o terceiro. Se o terceiro for maior ou igual a 5, a gente arredonda, pessoal. Então, como ele é maior ou igual a 5, que é o caso do 8, os R$ 6,81 ganham 1 centavo, né? Ele arredonda para R$ 6,82. A maioria, né, acertou. Colocou 6,81, eu considerei, mas aqueles que colocaram 6,82 são os que de fato acertaram o gabarito ao pé da letra, certinho, porque usaram a regrinha do arredondamento, tá? Questão B. Qual o valor que representa cada minuto trabalhado? Gente, uma coisa é eu escrever para responder qual é a hora trabalhada, R$ 6,82. Mas eu não posso apagar essa informação aqui, porque ela existe, né? Então, como eu vou precisar dela para fazer o cálculo do minuto trabalhado, basta eu manter o resultado, ou seja, 1.500 divididos por 220, mantenho o que está na tela e novamente faço uma divisão, só que agora é por 60. Porque se o que está na tela é o salário que a pessoa ganha por cada hora trabalhada, isso quer dizer que ela recebe isso por cada 60 minutos trabalhados, que é equivalente a 1 hora. Se eu preciso saber o salário por cada minuto trabalhado, então basta eu dividir todo este número divididos por 60. E aí a resposta mais correta era 11 centavos, 0,11 centavos, tá? Acho que aqui não me recordo de terem arredondado para 0,12, não acredito, não me recordo. Mas uma galerinha encontrou aí, nesses números que vocês estão vendo na tela, que agora eu destaco, encontraram 1.000 e poucos reais, 100 e poucos reais, colocaram 0, mais do que 2 dígitos para os centavos, e aí, olha, eu não devo ter considerado, tá? Se você pegar sua prova e tiver a pontuação considerando qualquer número que seja diferente de 0,11, devolve essa prova que eu corrigi errado, hein, pessoal? O correto e única resposta possível era 0,11. Não tem, espero que vocês não tenham esquecido também de colocar R cifrão 0,11. Ok? Questão 4. Diferencie contrato por tempo indeterminado e contrato por tempo determinado. Bom, lembra que nós falamos que esses dois contratos se diferenciam justamente pela determinação dos prazos de início e fim. Logo, o contrato por tempo indeterminado é o contrato que tem prazo inicial definido, mas ele não tem prazo final definido. Por isso ele é indeterminado, ou melhor, contrato de trabalho por tempo indeterminado. Já o contrato de trabalho por tempo determinado é aquele que, como diz o seu próprio nome, já existe uma determinação, e aí vale tanto para a data de início quanto a data fim dessa relação de trabalho. Ok? Essa então era a diferença. É claro que eu falei aqui e você escreveu isso com as suas devidas palavras, tá? Nem todo mundo acertou, 1 ou 2 ou 3 pessoas se equivocaram nas respostas, outras tentaram falar mais do que devia e justamente ao tentar falar mais do que devia, acabou falando errado, né?
É como se dissesse assim, olha, contrato por tempo determinado é aquele que prevê a data início e a data fim. Estaria certo, não é verdade? Só que a pessoa complementa e diz o seguinte, portanto, ele sabe quando vai entrar, mas não sabe quando vai sair. Falou justamente o contrário, né? Podia ter parado justamente só no prazo, né? Não ter tentado encher linguiça ali, tá bom? Bom, mas a maioria realmente acertou. 5. Calcule o valor que deverá ser descontado do funcionário que em determinado dia atrasou 49 minutos. Para saber essa resposta, você precisa do salário dele e da carga horária, para justamente lembrar, né, calcular quanto que ele ganha por hora e depois dividir para achar quanto que ele ganha por minuto. Porque só assim você vai fazer a multiplicação de minutos vezes 49 para poder descontar desse funcionário. Porque o desconto de atraso, ele é simples, você não vai penalizá-lo com mais nenhum centavo em relação a esse desconto. Então, voltando aqui com a calculadora, se o salário dele é R$ 4.796 e... Opa, digitei errado. 4.796,22 divididos pelas 160 horas que ele é contratado, quer dizer que ele, por hora, ganha R$ 29,98. Olha lá o terceiro dígito. O terceiro dígito é maior ou igual a 5. Mas isso, neste momento, não importa, porque ele não perguntou qual é o salário por hora. Ele perguntou quanto que dá 49 minutos. Então, se eu tenho na tela o salário por hora, eu tenho que ainda fazer a divisão por 60 minutos. Se cada hora tem 60 minutos, então, cada minuto ele ganha 50 centavos. Mas você não vai escrever 50 centavos, porque ele não perguntou quanto que ele ganha por minuto. Você precisou descobrir quanto que ele ganha por minuto para poder multiplicar pelos 49 minutos que ele atrasou. Está na tela um número maior do que 2 dígitos por centavos? Não importa. Daí mesmo você multiplica por 49. Agora é a hora que você vai pensar no arredondamento, se for o caso. Olha quanto que deu o minuto vezes 49. R$ 24,48. Perceberam? O terceiro dígito é 0. Se o dígito é menor do que 5, não arredonda. Se não arredonda, você desconsidera do terceiro dígito em diante, permanecendo apenas os 2 primeiros dígitos após a vírgula. Então, R$ 24,48 era o gabarito dessa questão. Ok, pessoal? Vou fazer só mais uma vez aqui, ó, direto, sem muita explicação, mas de ponta a ponta. Ó. Salário, R$ 4.796,22, dividido pela carga horária, que nesse caso, 160 horas. Isso nos resulta o salário por cada hora trabalhada. Cada hora tem 60 minutos, então se eu dividir o salário hora por 60, eu acho o salário que ele ganha por minuto. Se ele atrasou 49 minutos, basta eu multiplicar o salário que ele recebe por cada minuto, multiplicado por 49. R$ 24,48. Beleza, pessoal? 24,48. Perfeito. Vamos lá? Algumas pessoas erraram essa questão aí, infelizmente. Questão 6. Qual das afirmativas abaixo é a correta? Lá na hora da prova até chegaram a comentar que talvez tivesse mais de uma resposta exata, correta e tal. Eu dei aquela enrolada, falei, olha, se tiver, a gente anula a questão, mas acho que não tem. Aí a pessoa, todos vocês, acho que ninguém errou essa questão. Todos vocês leram com bastante calma e perceberam que a resposta certa era uma delas. Vamos lá? Vamos encontrar os erros das outras. Vamos ver se uma das erradas é a primeira. O FGTS equivale a 8% dos proventos do trabalhador seletista, certo? E 2% do jovem aprendiz, certo também. O desconto no contra-cheque, parou por aí, porque a gente falou, que o FGTS não acarreta em desconto. Então, já por essa palavra, para tudo. Não tem desconto. Então, essa resposta não é a correta. 2.
ou segundo, né, ali, os 8% apurados como FGTS do jovem aprendiz pode parar. Na de cima a gente já se ligou, né? Lembramos que eram 2% apenas para o jovem aprendiz. Essa de baixo diz que 8% do FGTS para o jovem aprendiz está errado. Nem precisa terminar de ler. 3. O FGTS é pago pelo empregador, certinho? Mas cabe ao funcionário depositar na conta da Caixa Econômica Federal. Não. A quem cabe o depósito? O do próprio empregador. Ele tira do bolso dele e ele vai lá na Caixa Econômica, claro que de maneira remota, né? E faz esse depósito na conta do empregado. Então essa também está errada. Outra. É responsabilidade do empregador pagar, tá certo? O valor apurado do FGTS de seus funcionários, perfeito. Ele realizará o lançamento como desconto. De novo essa palavra, não existe desconto, então esquece. Passa para a próxima. Ou seja, daqui para cima, nenhuma correta, não é verdade? A resposta, então, provavelmente é a última. Vejamos. Nenhuma das respostas anteriores. Tá certo. Pois o FGTS é responsabilidade do empregador, tá certo também. Ele apura e deposita em nome do funcionário em uma conta especial na Caixa Econômica Federal, tá certo? No contra-cheque, o funcionário apenas toma conhecimento do valor que será depositado a título de FGTS em seu favor. Perfeitinho, hein, pessoal? É essa mesmo. Todos gabaritaram essa questão. Acho que ninguém errou, não lembro de ter nenhum erro e também ninguém deixou de responder, tá? Parabéns para todos. Questão 7. Vamos lá. Questão 7. Considerando todas as verbas que o FGTS possui incidência, né? Ou seja, a gente ainda nem chegou lá nesse nível de calcular dentro de contra-cheque e tal. Mas eu já quis deixar o seguinte: de todas as rubricas de pagamento de proventos possíveis para calcular FGTS, né? Foi isso que eu quis dizer, ó. Considerando todas as verbas que o FGTS possui incidência, o total foi de R$ 2.466,88. O funcionário é seletista. Portanto, qual será o valor que o DP, Departamento Pessoal, deverá lançar no contra-cheque como informativo? Então vamos lá. Não é pegadinha, né, pessoal? Porque senão, se fosse pegadinha, estaria escrito ali, por exemplo, qual deverá ser o valor lançado a título de desconto. Não é o caso. Aqui ele está falando uma coisa certinha, ó. O total foi R$ 2.466,88. Se ele é seletista, qual é o desconto? 8%. Como é que a gente calcula 8% de 2.466,88? Eu não vou subtrair e nem somarei. Por mais que também fazendo dessa forma, é possível que você consiga enxergar, né? Fazendo aí, dando mais alguns passos, consiga entender qual foi o valor equivalente a 8%. Mas uma forma fácil de fazer é, como está na tela, 2.466,88 vezes 8% igual a R$ 197,35. Esse seria o valor informado a título de FGTS daquele respectivo mês. Ok, pessoal? Questão 8. O salário, ou melhor, o funcionário possui salário base de 1.212 e trabalha 160 horas mensais. Contudo, em determinado mês ele acumulou 14 horas e 49 minutos de hora extra, sendo 4 horas em um domingo e o restante em dias de semana que não eram feriados. Calcule e informe separadamente os valores que deverão ser pagos a título de horas extras de acordo com os respectivos percentuais, se for o caso. Aí eu deixei aí uma pulga atrás da orelha, talvez em algumas pessoas. Se for o caso, né? Então será que ele está dizendo que é o mesmo percentual? Não, né? De fato, acho que eu não vi nenhuma conta repetindo o percentual, mas eu vi percentuais que não eram os corretos. Bom, hora extra executada num domingo proporciona ao funcionário um acréscimo de quantos por cento? 100%. Horas extras, extraordinárias, né? Executadas em dias de semana que não sejam feriados, dão ao funcionário o direito de ganhar
além das horas que ele trabalhou, o valor equivalente às horas trabalhadas extraordinárias, com acréscimo de quantos por cento? 50%. Hora extra nunca é de igual para igual. Nunca é o mesmo valor das horas normais, porque ele está trabalhando fora do horário dele. Se ele está trabalhando fora do horário dele, a legislação diz que o empregador precisa reconhecer e remunerá-lo de maneira diferente. Ou seja, 50% para dias normais e 100% para feriados e fins de semana, tá? Toma só cuidado com uma coisa, pessoal. Aqui a gente não está falando da hora habitual de trabalho. A gente está falando apenas das horas extraordinárias. Tudo bem? Bom, vamos lá para não prolongar muito a resposta dessa. O camarada recebe 1.212. Está na tela, 1.212. A carga horária contratada dele é de 160 horas. Então vamos descobrir quanto que ele ganha por hora. Divididos por 160, ele ganha R$ 7,58. Mas eu mantenho na tela como está, 7,575, né? Mantenho. Se eu já tenho o salário hora dele, dá uma olhada na questão e vê se eu tenho alguma hipótese que ele tenha trabalhado horas extraordinárias assim, certinho, horas, 100 minutos. Tem, né? Aqui, ó. Sendo 4 horas em um domingo. Então, basta eu pegar este salário hora e multiplicar por 4. 4 horas de trabalho desse funcionário dá R$ 30,03. Ou R$ 30,30. Vírgula 3 quer dizer 30 centavos. Como foi no domingo, basta eu acrescentar 100%. Ou seja, mais 100%, que também quer dizer o dobro, né? Então, pelo domingo, ele vai ganhar R$ 60,60. Algumas pessoas acertaram, outras erraram. Já nas horas que ele fez durante a semana, que não eram feriados, ele só tem direito a mais 50%. Mas afinal, quantas horas ele trabalhou durante a semana, né, de maneira extraordinária? Se o total foi de 14 horas e 49 minutos e ele trabalhou 4 dessas horas no domingo, sobram apenas 10 horas, certo, gente? 10 horas e 49 minutos. Se tem 10 horas e 49 minutos, eu preciso converter todo esse tempo para apenas minutos. Bom, 49 eu já sei que são minutos, mas e as 10 horas? De cabeça você já sabe fazer, né? 10 vezes 60 minutos, que equivale a cada hora. 10 vezes 60 são 600 minutos. Mais 49 minutos que ele trabalhou também, 649 minutos de horas complementares. Bom, agora grave esse número, 649. Vamos voltar para o salário dele, 1.212, dividir por 160 horas, que é a carga horária dele, certo? E agora a gente vai multiplicar por aquele valor que vocês encontraram, né? 649. R$ 7,57 é o valor da hora. Eu não posso pegar o salário hora dele e multiplicar por 649 minutos. Eu tenho que transformar esse salário hora em salário por minuto. 7,57,5 divididos por 60, 0,126. E não precisa se preocupar com arredondamento agora, porque você não chegou no final da conta. Certo? Olha aqui, gente, ó. R$ 1.212 divididos por 160 deu o salário hora. Divididos por 60 deu o salário por minuto. Se ele trabalhou 649 minutos, basta você multiplicar vezes 649 minutos. R$ 81,93. Só que isso foi em dia de semana normal. Então eu tenho que acrescentar aqui quanto? 50%. Mais 50% é igual a R$ 122,90. Esse é o gabarito. Algumas pessoas acertaram, outras não acertaram, tá? Questão 9 foi aquela cancelada
Questão 10 também foi cancelada. Vamos para a questão 11. E aí já estamos chegando no fim, né? Questão 11. Qual a formalidade necessária para que o departamento pessoal providencie mensalmente o pagamento do auxílio transporte para o funcionário? O que, caso deixe de ser providenciado, pode acarretar o descumprimento da legislação trabalhista e que, justamente para evitar isso, é que o DP deve providenciar tal formalidade quando da contratação dos novos funcionários, sob risco de penalidades. Gente, facinho, né? Qual é essa formalidade? Lembra que no ato da contratação, o departamento pessoal deve apresentar ao funcionário novo um termo de adesão ao benefício legal, que é o Vale Transporte. Nesse termo, terão as informações pertinentes a esta oferta desse benefício. Aquela que a lei diz que o desconto vai ser de até 6%, limitado ao valor do crédito. Lembra disso? Então a resposta disso era, né, um termo de adesão, um contrato de Vale Transporte, mas não só contrato de trabalho, não só porque a gente dá o nome de contrato lá para o contrato de tempo, né, da relação de trabalho. Aqui o certo seria um termo, né, de adesão ao benefício. Se você botasse contrato e colocasse contrato de Vale Transporte, eu iria até entender. Agora não só contrato, ok? Questão 12. Considere que o funcionário tenha feito adesão ao auxílio transporte e que seu salário seja de R$ 3.799,99 por uma carga horária de 220 horas mensais. E que a empresa tenha feito a opção de descontar de seus funcionários, olha aqui o que pegou quase todo mundo, apenas a metade do que a própria lei possibilita como máximo. A lei possibilita como máximo de desconto de Vale Transporte quanto? Do salário dele? 6%, porque é até 6%. Se esta empresa atrela este benefício legal a um benefício espontâneo, determinando que o desconto não será dos 6%, será de 3%, porque é a metade do máximo previsto em lei, é isso que você tinha que calcular. Então, claro, isso no momento que você fosse calcular os 6%. Ao invés dos 6%, calcularia com base em 3%. Muita gente não leu com calma, não se atentou para esse detalhe e errou a questão que valia um pontinho bem interessante, né? Bom, mas o primeiro passo é o quê? Você responder a questão A. Qual será o valor do depósito no Rio Card? O valor do depósito desconsidera salário, desconsidera qualquer coisa. Ele considera só o valor da passagem de ida somado com a passagem de volta, multiplicado pelos dias que o funcionário vai utilizar. Então, R$ 8,10 para ir, mais R$ 5,50 para voltar. Ele ganha R$ 13,60 por... Ganha não, gente, perdão. Ele gasta R$ 13,60 para ir do trabalho para casa e voltar ir de casa para o trabalho e voltar do trabalho para casa. Ele gasta R$ 13,60 por dia. Quantos dias que ele deve trabalhar no mês seguinte? 22. Então basta eu multiplicar isso por 22. O crédito no Rio Card dele tem que ser R$ 299,20, salvo raras exceções que não é o caso porque não está na tela aí, tá? Então a resposta do A é R$ 299,20. Algumas pessoas erraram. Só nesse cálculo também, né? Esse era o mais fácil. Agora o outro é o da pegadinha, né? Que era só ler com calma. A pegadinha dizia o seguinte, ó, o salário dele é R$ 3.799,99. A carga horária dele é 220 horas. Irrelevante, não precisava nem saber disso. Só que a lei que rege o Vale Transporte diz que o desconto pode ser de até 6%. Então você teria que multiplicar por 6%, se fossem os 6%. A questão diz que é apenas a
metade do que a própria lei possibilita como máximo. Qual é a metade de 6%, gente? 3%, certo? Se você quisesse calcular os 6% e depois dividir a metade, dividir por 2 o valor que desse, também daria certo. Mas aqui era só você pegar 3.799,99 vezes 3%. R$ 114 era o gabarito. Ok, pessoal? A maioria acertou, mas uma galera aí errou, tá? Colocou o valor aqui, gente. Olha, ó, a maioria do erro foi assim, ó, 3.799,99 vezes 6%. A maioria respondeu 227 ou 228 reais, né? O que a maioria colocou. Só que estava errado, que era só a metade, tá? Aí você poderia fazer isso, mas depois dividir por 2, ó, 114 reais, tá? Questão 13 cancelada, questão 14 cancelada e vamos para a última questão. Jair chegou atrasado 1h30 em determinado dia. Na tentativa de não ser penalizado com desconto em seu contra-cheque, resolveu negociar com seu supervisor. Disse que ficaria 1h30 depois do horário e assim compensaria o atraso. Você, na qualidade de supervisor de Jair, responderia o quê? Essa questão, gente, não era uma questão assim livre para você errar, né? Ah, eu responderia que ok. Se você respondesse ok, você estaria respondendo errado. A questão estava buscando você, né, responder o correto que a gente estudou, tá bom? Então a resposta é que o Jair não poderia simplesmente prorrogar sua saída por mais 1h30, porque essa 1h30 depois do horário convencionado, a hora que está escrita lá no contrato de trabalho, se configuraria horas extraordinárias. E aí o pagamento de horas extraordinárias teria que ser acrescentado de 50% ou 100%, dependendo do dia que essa hora estivesse sendo executada. E a hora de atraso, o tempo de atraso, é um desconto comum, é um desconto sem acréscimo, né? A penalidade é só pelo desconto do que ele deixou de ganhar, né? Então a resposta para cá era, como líder desse funcionário, líder de Jair, eu não admitiria que essa compensação fosse feita desta maneira, tendo em vista que as horas extraordinárias recebem um acréscimo de pelo menos 50%, enquanto as horas de atraso, o desconto de atraso, é um desconto simples. Então, um não compensa o outro. Ok, pessoal? Claro que eu estou falando com as minhas palavras, como a maioria das pessoas acertaram, colocando com as suas palavras. Mas deixaram claro que essa seria a resposta, ainda que de maneira diferente do que eu estou falando. Ok, pessoal? Vamos encerrar. O vídeo ficou com 34 minutos. Vamos encerrar aí com 34 minutos. E eu espero que todos vocês tenham gostado da nota de vocês. Quem não gostou da nota, é um sinal que precisa se dedicar um pouquinho mais do que foi dedicado a esse primeiro momento, porque vem DP2, vem DP3, ok? E uma última informação que talvez vocês estejam aí assustados. Lembrem, por favor, que esta disciplina é uma disciplina continuativa. Isso quer dizer que a nota ela é dividida por 3, que é o número de ciclos dessa disciplina. Se você tirou 10 nesta primeira prova, o sistema ele já lança os 10, mas ele já te apresenta a média. Então isso assusta um pouquinho. Se você estiver enxergando 3,3 ou 3,4, é porque você alcançou a nota 10. Se você alcançou a nota 6, o sistema vai receber esse 6, mas vai dividir por 3, ele já te apresenta a média. Então quem tirou 6 vai ver a nota 2 no sistema, vai ficar assustadíssimo, mas tirou 6, ok? Quem, nesse momento, estiver vendo uma nota abaixo de 2, é porque tirou abaixo de 6, ok? Por exemplo, se você estiver vendo 1,5, quer dizer que você tirou 1,5 vezes 3. Você tirou 4,5 nessa prova. E aí o sistema já fez uma média para 3 ciclos, ok, pessoal? E aí isso quer dizer o seguinte, você vai precisar alcançar a média 6 no final de DP3.
Se você já está com 3,4 porque tirou 10, você precisa de mais 2,6 como média para alcançar a média 6 e ser aprovado. Em outras palavras, ou em outros números, somando as 3 notas DP1, DP2 e DP3, você precisa pelo menos de 18 pontos para ficar na média, como se fosse 6 pontos para DP1, 6 pontos para DP2, pontos, né? E 6 pontos para DP3. Ok? Se você tirou 10 em DP1, parabéns. Se você tirar 8 em DP2, você até já alcançou a média necessária. Você não pode abandonar o 3, porque o número de faltas ele se sobrepõe à sua nota. Você pode ficar com média 10, mas se você faltar mais do que 3 aulas não justificadas, você vai ser reprovado por falta. Ok, pessoal? Agora sim, despeço. Semana que vem estaremos juntos, né? Na semana que vem, enfim, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas até a nossa próxima aula, ok? Um abraço, qualquer coisa vocês têm meu contato, e aí manda uma mensagem lá que a gente conversa, ok? Um grande abraço e tchau, tchau.